Você está no pátio interno do palácio do rei. Amém? Você está no pátio interno do palácio do rei. No sábado a gente já discorreu sobre a história do livro de Esté. Ficamos aqui falando, dando aquele resumão, né, do livro de Esté, para que hoje nós pudéssemos chegar aqui e focar num ponto específico daquilo que eu creio que o Eterno tem para a nossa vida, nessa noite aqui. Quando a gente para ler a história que ocorreu, descrita aqui no livro de Esté, é uma gama de acontecimentos reveladores tremendo. Nós temos muita demonstração aqui do agir de Deus, embora seja o livro que todo mundo sabe que você não vê o nome Deus. Você não vê ali nesse livro de Esté escrito assim, Deus disse a fulano. O nome de Deus não aparece, mas a gente vê Deus agindo nas entrelinhas, no momento da história narrado ali no livro de Esté. E hoje nós tivemos a possibilidade de, durante aquele jejum que a gente combinou de fazer, ler todo o livro de Esté. Não vou perguntar quem leu e quem não leu, para o pessoal não levantar a mão. Espero que todos tenham feito o dever de casa. Mas em meio àquele momento que a gente conhece ali histórico, eu vou ter que dar um resumo, não tem jeito. O povo de Israel estava numa situação muito difícil, gente. Império Persa reinando, e lá no meio do Império Persa, o homem é colocado numa posição de autoridade, de conselheiro do rei ali. O homem que recebe muita autoridade do rei é Ahasverosh. Esse nome é bom de falar, né? Ahasverosh. E aquele homem que recebe, na verdade, uma autoridade naquele tempo ali, somente abaixo do rei daquela época, era fruto de uma desobediência do povo de Israel. Isso a gente aprendeu aqui. Era um agagita, não era para estar ali se o povo tivesse obedecido a Deus lá atrás, na época do rei Saul. E aí nós aprendemos como a desobediência à instrução de Deus traz graves consequências à nossa história, à nossa vida. Às vezes a gente não imagina, porque a gente não vê no momento ali, mas lá na frente a gente vê a consequência das nossas decisões erradas, nossas decisões falhas, fruto muitas vezes da nossa vontade, do nosso desejo, dos nossos prazeres, né? E ali naquele momento, lá atrás na história, o rei Saul quis realizar uma vontade do coração dele, algo que ele achava bom, que ele queria fazer naquele momento, mas trouxe uma terrível consequência lá na frente. E a gente vê na história um homem ali, um agagita chamado Ramã, que é colocado numa posição de autoridade pelo rei, e aproveitando daquela posição, ele quer se vingar do povo de Israel. Ele quer exterminar o povo de Israel, colocar um fim ao propósito estabelecido pelo próprio Deus a um povo. Ramã é a representação daquilo que se levanta para colocar um fim ao propósito de Deus através da sua vida. Ramã precisa ser vencido, precisa ser destruído, removido. E esse dia, essa festa, esse dia que a gente está aqui como uma grande reunião se encontrando, é o dia propício que o Senhor vem e diz: esse tempo eu estabeleci para declarar e decretar a derrota de tudo aquilo que tem se levantado contra o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida, Ele tem na sua? Tem na sua. Eu não preciso ser um profeta para dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Está escrito. Quando Deus cria o próprio homem, a própria existência do homem já vem com um propósito. Deus não cria nada sem propósito. Fala para a pessoa do seu lado: Deus não cria nada sem propósito. Se você está aqui hoje, é porque há um propósito de Deus para isso. Há um propósito. E ali estava a figura de Ramã, alguém que quer impedir o propósito de Deus.
Mas eu quero declarar aqui nessa noite, nesse lugar, em nome de Yeshua, o Mashiach, todo o Ramã, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, para impedir o propósito de Deus na sua vida, cai por terra nessa noite. Amém? Glória a Deus. E a gente vê que aquele Ramã, ele é fruto de uma desobediência. E tem gente que está com seu propósito paralisado, morto ou à beira da morte, porque entrou por um caminho de desobediência, de não observância da instrução, da direção que Deus tem dado para a tua vida. Então eu quero falar para você, meu amigo, volta para a posição, volta para o lugar, que Deus vai agir na sua vida de forma tremenda, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não contemple num exato momento com os teus olhos, como foi nesse momento da história. Deus está agindo. Fala aí de novo, Deus está agindo. Vamos mexer para não ficar só eu falando. Deus está agindo. Deus está agindo, Alex. Às vezes não parece, às vezes a gente não vê, a gente não percebe, mas Deus está agindo. Em coisas que parecem simples e que talvez você nem perceba, Deus está agindo. Amém? E assim foi na história. Diz a história que, e ela vai focar em duas figuras principais, que são a representação do agir de Deus, nessa história do livro de Esther. A primeira pessoa ali é o tio de Esther, Mordecai. A segunda pessoa é a própria sobrinha dele, Esther, que está ali presente. Essas pessoas são representação do agir de Deus naquele tempo, naquela história. E aí a gente aprende uma coisa que todo momento a gente aprende aqui também. Sabe o que é? Você pode ser um instrumento de Deus nessa terra. O agir de Deus pode estar aí do seu lado, irmão. O agir de Deus pode estar aí do seu lado, essa pessoa do seu lado. Ela pode ser o próprio agir de Deus nesse lugar, na sua vida, no trabalho dela. E assim era. Mordecai, naquele tempo, caminhando ali, ele era o próprio agir de Deus. O que o Eterno estava para cumprir e realizar, estava manifestado em Mordecai. E desde o início a gente vê esse propósito do Eterno na vida dele. Nosso Deus é um Deus de propósitos. Fala aí, o meu Deus é um Deus de propósitos. O meu Deus é um Deus de propósitos. E desde o início, quando ele vai e estabelece Mordecai, ele já estabelece com um propósito. O próprio nome dele, nós estávamos falando aqui, Mordecai. Eu sempre esqueço, sempre dá um branco quando eu vou falar isso. Morderor, vem de Morderor, que é um perfume, uma das especiarias que havia no templo. Era um perfume. Esther, o propósito de Esther veio à existência a partir de Mordecai. Esther foi e cumpriu o que ela cumpriu por causa da presença de Mordecai. O texto diz assim: Mordecai criou Esther. E quando a gente analisa no original, no hebraico, essa palavra criou, homem, a gente vê que o significado dela vai muito além de uma criação normal. Diz que ele estabeleceu as bases de vida dela. Ele estabeleceu, através da criação, a base de fé dela, de crença dela, de convicção dentro dela. O tempo que Mordecai estava ali, ele estava perfumando Esther. Ele era o perfume que envolveu a ela e deu a ela toda a essência necessária para que ela fosse percebida aonde ela entrasse. Quando eu pego o texto, e hoje lendo, eu fui circulando, e você começa a ver os momentos que o livro de Esther vai falar de favorecimento, você fica chocado a quantidade de vezes que você vê. Esther está passando ali, do nada, de repente, um homem que é enviado pelo rei, bate o olho em Esther,
e chama, ele é atraído como um imã para Esther, e ele vai até ela e ela é favorecida, o texto fala assim, favorecida. E aí ele chega lá e as mulheres começam a escolher várias alegorias, estou com alegoria, adereços para pendurar, para se apresentar ao rei. Mas diz que o servo do rei que estava ali cuidando das mulheres, ele vai favorecer Esther. Ele vai falar para Esther, ó, esse aqui, usa esse aqui, ó, conheço, sei que ele gosta desse aqui. E a gente vê a história de Esther assim, ela sendo favorecida o tempo todo. E aí ela vai no meio de não sei quantas, tem um número de pessoas ali, de mulheres? Um harém. E no meio de um harém, ela é aquela que o rei, quando bate o olho, vê lá no jardim, de longe, algo diferente está repousando sobre aquela mulher. O perfume estava sobre ela. Havia uma essência sobre ela. Meu amigo, essa noite é a noite de muitas coisas. Prepara a sua... Eu ia falar uma coisa aqui, mas ia pegar mal. Tem gente que vem para a festa atrás da sacolinha. Pode falar isso não? Está gravando? Tem sempre a turma da sacolinha, né? Traz a sacolinha, mas traz a sacolinha para aquilo que vai transbordar da palavra do Senhor. Põe na sacolinha, amém? Então o pessoal da sacolinha vai com a sacolinha cheia hoje para casa, amém? E uma sacolinha, uma coisa que vai colocar na sacolinha é isso. O Senhor está transbordando uma essência no meio dessa celebração, uma essência que faz com que você seja percebida aonde você for. Vai recebendo, eu vou falando, você vai pegando, amém? E aí aonde você entrar, você vai ser favorecido. E as pessoas vão falar, como é que pode? Tanto tempo que eu estou tentando entrar por ali e não entra, ela chegou agora e já vai entrando. Porque tem uma essência sobre a sua vida disponibilizada, e essa essência só é disponibilizada nessa data, 14 de Adar, 14 e 15 de Adar, são dias especiais, determinados, estabelecidos pelo Senhor, meu amigo, para fazer exatamente isso. E assim era com Radassa, onde ela passava, ela era favorecida, o favor do Eterno estava repousando sobre ela. Olha só, capítulo 2, versículo 8, quando a ordem e o decreto do rei foram anunciados e muitas meninas foram reunidas em Xuxã, a capital, sob o cuidado de Regai, Esther também foi trazida à casa do rei e posta sob o cuidado de Regai, o encarregado das mulheres. A menina lhe agradou e conquistou o seu favor. Havia algo diferente, especial sobre essa menina, algo que foi estabelecido no interior dela e fluía. É o que? Aquilo que veio a partir de Mordecai, de ensinamento, de fundamento de fé, de fidelidade a Deus. Não importasse o que fosse acontecer, ela tinha que se manter fiel. E isso ela trazia dentro dela, e a gente vê isso na história, porque quando ela entra ali no pátio do rei, você está no pátio do rei, gente. Chegar nessa festa, celebrar nessa festa e entrar no pátio do rei. E quando ela chega ali, antes ela faz a declaração, eu vou entrar, eu não sei o que vai acontecer, pela ordem natural, eu vou morrer, porque ninguém pode se apresentar sem ser chamado, era um decreto. Se eu me apresentar sem ser chamado pelo rei, eu morro. Mas ela, com fundamento, com a essência que estava produzida dentro dela, de cumprir o propósito, independente de qualquer coisa, ela se apega ao propósito, ao chamado de Deus, ao que Deus tinha para a vida dela e caminha naquela direção. Ela diz, se perecer, pereci, porque nada vale mais do que a fazer a vontade do meu Deus. Segura esse vidrinho de perfume aí. Nada vale mais
do que fazer a vontade do meu Deus. Se você carrega esse perfume em você, meu amigo, aonde você for, você vai ser favorecido. Se essa essência estiver dentro desse vidrinho aí que é você, nada importa, nada vale mais do que fazer a vontade do meu Deus. Você vai contemplar o favorecimento do Senhor. Você vai contemplar o favorecimento do Rei. E foi isso que aconteceu na vida de Esther. E Esther, o nome Esther, eu estava falando um sábado aqui, o nome Esther é um nome que na verdade foi dado que não tem origem hebraica. O nome dela é Hadassah. E ela carrega ali Esther, porque Esther fala de algo oculto. Eu trago dentro de mim uma essência que está oculta dentro de mim, mas eu vou liberar essa essência. Eu vou revelar essa essência através dos meus atos, da minha atitude, do meu comportamento, do meu agir, da minha declaração, através de atos, de que não tem nada mais valioso, nem a vida é mais valiosa do que fazer a vontade do meu Pai. Aí a gente vê o maravilhoso perfume que Yeshua exalou na cruz do Calvário. O perfume que até hoje impregna pessoas e pessoas, a ponto de dar a própria vida, entregar a própria vida, para cumprir a vontade do Pai. E aí diz que o texto que ela entra diante do rei, então. E ela é favorecida em meio a um banquete, ela prepara um banquete. Esse é um outro mistério. Tem um banquete ali fora, representativo, como aquele mesmo banquete daquela época. Nós estamos revivendo o tempo, revivendo a história. E assim como em meio àquele banquete, ela chega diante do rei, estabelece, ao estar ali desfrutando do banquete, no momento que estão desfrutando do banquete, o rei fala algo para ela. Vai falar o quê? Esther, pede. Pede. O Senhor hoje vem até você e fala, pede. Você entrou no pátio interno do palácio do rei. Você chegou nesse dia que o Senhor diz que é o mesmo dia, que é o mesmo acontecimento. Ele está dizendo para você, pede. O que você quer? O que você deseja? Mas o pedido naquela época, o pedido que chegou ali foi o pedido que vem de Esther foi que seja desfeito todo o intento do meu inimigo que quer paralisar e impedir o cumprimento do propósito de Deus. Foi isso que ela estava pedindo. Quando ela pede para proteger e salvar o povo de Israel, Deus tinha um propósito com esse povo, como tem um propósito na minha vida e na sua vida. E nesse momento é um momento que nós pedimos ao rei exatamente isso, tudo aquilo que tem impedido o propósito, tudo aquilo que tem impedido aquilo que o Eterno tem projetado para a minha vida, fruto das minhas decisões equivocadas. Senhor, lança por terra, entregue em minhas mãos. A história vai dizer que em meio a esse ambiente, o Senhor pega tudo aquilo que estão fazendo e está trazendo desonra a você, e Ele vai transformar em honra. Gente, é bom demais viver isso aqui. E o interessante é que não precisa um homem colocar a mão sobre você e falar que a sua história seja mudada.
o simples fato de viver o tempo determinado, o simples fato de entrar aqui e viver essa realidade como nós estamos vivendo, vir aqui em plena segunda-feira à noite, casa cheia, todo mundo trabalha amanhã, e poder estar aqui, porque deseja estar no meio desse ambiente, dessa essência estabelecida pelo Senhor. Por que eu estou dizendo que Ele muda tudo aquilo que tem sido desonra, que tem sido causa de humilhação? O Senhor transforma nessa noite, nesse lugar, nessa celebração, porque assim foi. Ramã, mais uma vez, ele chega agora e ele não estava conformado com Mordecai, porque todo mundo se ajoelhava e se prostrava diante dele, se curvava diante dele, se curvava diante de tudo aquilo que é contrário ao que o Eterno pede. Mas Mordecai não se curvou, ele não se curvou diante das tentativas de impedir o propósito, ele não desistiu diante daquilo que ele sabia. O Eterno tem um propósito com esse povo, de ser um povo sacerdotal, que revela a glória dele. Eu não vou me curvar, eu não vou abrir mão disso. Esse era o espírito de Mordecai, e Ramã não gosta disso. Fala aí, Ramã não gosta disso. Na tradição judaica, quando a gente fala Ramã, as criancinhas pegam uma matraca e ficam... Eu juro que eu tentei fazer isso uma vez, gente. Eu tentei, mas as crianças não entendiam que era só com Ramã que era para fazer aquilo, e ficavam... Eu acho que elas estavam olhando para mim e estavam achando que eu era Ramã, porque eu não podia falar aquelas... Aí uma hora eu puxei da mão de um filho de um amigo meu aí, eu puxei da mão assim, depois devolvo. Tem um relógio no chão aí. Estou me perdendo, gente. Mas teve um momento que Ramã, não satisfeito com a postura de Mordecai, meu amigo, quando você assumiu uma postura de não negociar princípios, vai vir peleja, vai vir Ramã, não tem jeito. E diz que ele não ficou satisfeito com aquela postura, e ele foi para casa, e a mulher dele falou assim, faz uma forca para enforcar Mordecai, vai lá no rei, faz a cabeça do rei. E ele vai no rei, conta uma história para o rei, ele vai falar para o rei que tem um povo que segue uma lei diferente de todos os outros povos. Isso aí mesmo, se incomoda, né? Viver uma lei que é diferente da lei de todos os outros povos incomodou Ramã. O Eterno tem uma lei, instrução específica para nós, diferente de todos os outros povos, gente. Nós somos um povo sacerdotal. Sacerdote tem instrução diferente, porque entra em ambiente diferente. Você não é um povo sacerdotal? A gente gosta de falar isso. Eu sou um povo sacerdotal. Sacerdotes têm leis diferentes, porque o sacerdote entra em lugar santo, na presença do Eterno. Então é necessário instruções diferentes. Sacerdote passa por purificação de água constantemente, porque cada momento que ele presta um serviço, ele tem que se purificar, ele tem que estar em santidade. Na mente dele lá está a faixa, Paraxá dessa semana que a gente está lendo, santidade ao Senhor, dizendo, eu não tenho que pensar naquilo que é impuro, eu tenho que pensar naquilo que é puro, santo, perfeito, agradável, se há boa fama. Essa deve ser a nossa mente, o padrão da mente do povo sacerdotal. Mas diz que aquela noite que ele vai tentar tirar a vida, ou pedir pela vida de Mordecai, diz que o Eterno, olha como é que o Eterno age no meio da história. O rei perde o sono e não consegue dormir.
Algo começa a incomodar ele. Deus agindo em prol do seu povo, guardando, protegendo os seus. E aí o rei levanta e traz os livros aí, o diário. Eu devo ter esquecido de fazer alguma coisa, algum erro eu cometi. E aí quando lê, está lá a história, que um certo dia, Mordecai estava na porta do palácio, e ele escutou 2 homens cochichando, e aqueles 2 caras começam a tramar contra a vida do rei. E aí ele vai até Esther, conta para Esther, olha, estavam tramando contra a vida do rei. Esther fala para o rei chama eles, vê que eles estavam tramando, e aí o rei tem a sua vida poupada por causa da postura de Mordecai, e aqueles 2 homens são mortos. E o rei agora pega o livro, ele vê, lembra dessa história e fala, o que foi feito a esse homem? E diz, não foi feito nada. E aí, o que eu vou fazer? Ele olha lá para fora, quem está lá fora, pronto para entrar, para pedir pela vida de Mordecai? Ramã. Ele chama Ramã, Ramã entra aqui, Ramã. Aí Ramã entrou. Ramã, o que eu tenho que fazer com um homem que eu devo honrar? Ramã pensou, é de mim que ele está falando, vou aproveitar. Coloca a coroa do rei na cabeça desse homem, ele crente que é com ele. Coloca a roupa do rei sobre esse homem, traz o cavalo do rei, bota esse homem montado no cavalo do rei, e que ele saia, então, carregado pela cidade, recebendo as honras de um rei. E faça com que os homens, do palácio, os principais, vistam ele. Ainda fala isso. O rei olha para Ramã e fala, Ramã, vai lá e faz isso com Mordecai. Ramã teve que trocar a roupa de Mordecai, gente. Teve que tirar a roupa que ele estava vestido, maltrapilho, e botar a roupa do rei nele. Imagina eu vestindo o pastor Marcelo aqui. Entrega, bota ele em cima do cavalo, faz cadeirinha, sobe, e agora anda, carrega ele pela cidade, declarando, isso se faz a quem um rei deseja honrar. Todo intento de desonra, todo intento de humilhação que Ramã estava tramando contra Mordecai, o Eterno inverteu. Não, você não entendeu. O que está sendo dito é, nesse tempo, uma outra essência para você botar na sacolinha, pessoal da sacolinha. O Senhor está mudando tudo aquilo que era humilhação na sua vida, Ele vai estabelecer honra. Amém? Honra, honras de um rei, honras que vêm do rei. E lá está Esther dentro do palácio, faz o banquete, no meio do banquete, estou falando do banquete para você entender o seguinte, quando a gente parar, quando encerrar aqui, não encerrou, tem um banquete acontecendo ali fora. E no meio do banquete ali fora, banquete natural, você vai estar comendo, bebendo. Enquanto você estiver comendo e bebendo hoje ali fora, o Eterno vai estar mudando os decretos na sua vida. Amém? Amém? Gente, isso aconteceu para que a gente entenda, sabe o quê? Que Deus não age apenas no sobrenatural. Quando a gente olha aqui para a história de Esther, não foi nada assim sobrenatural, caiu fogo do céu, e aí matou lá os profetas, não houve sobrenatural, mas no meio do natural, no meio do comer, do beber, o Eterno estava agindo, no meio de uma conversa, que o Eterno coloca um homem ali, que ouve uma conversa, no seu dia natural, na sua caminhada diária, nos seus afazeres normais, o Eterno estará operando milagres.
A gente precisa receber isso nessa noite, meu amigo. Quando eu entrar no meu trabalho, o Eterno vai estar agindo. Quando eu estiver folheando lá um livro ou um processo, o que eu estiver fazendo, anotando algo na matéria, abrindo uma porta, fechando uma porta, dirigindo um Uber, recebendo alguém dentro do Uber, no meio de acontecimentos naturais para nós, o Eterno estará fazendo milagre, favorecendo a nossa vida, estabelecendo decretos de honra sobre a nossa vida. E é isso que eu acho tremendo no meio das celebrações, porque quando a gente chega e começa a viver isso, o que o Eterno decreta nesse momento vai durar todo um ano. Não é só hoje não. Isso vai perdurar durante um ano até o próximo Purim. Que aí chega no próximo Purim, o Eterno renova. Ele renova. Ele dá porção para um ciclo sempre. E quando chegou ali no pátio, quando estava ali diante do rei, diz que o rei vê Ester, ela entra diante dele, ela entra no pátio. O entrar no pátio hoje é essa figura aqui, gente. É entrar, eu falo aqui várias vezes que os tempos designados do Eterno é um tempo que a porta se abre. Quando o texto fala, todo Shabat e todo Rosh Chodesh, uma porta que está fechada se abre. Ezequiel capítulo 46. Vai dizer que todo Shabat e todo Rosh Chodesh a porta se abre. Só que os tempos designados, se Purim é ou não, a gente pode conversar depois, mas os tempos designados são Shabatot. São tempos especiais que porta se abre. E diz que aí você passa por essa porta e você entra no interior do palácio do rei. E diz que quando ela entra, ele pega o seu cajado, tinha um cajado aqui, ó. Ele pega o cetro e ele estende na direção. Ele pega o cetro, estende na direção dela, e aí diz o texto que ela toca na ponta do cetro do rei. E ao tocar no cetro do rei, ela está sendo aceita, recebendo toda a essência daquele dia. Daqui a pouco a gente vai orar, e a nossa oração vai ser: toque no cetro do rei. E você espiritualmente vai fazer isso, tocar no cetro do rei nessa noite. Mas antes eu preciso falar mais uma coisa, para você botar na sua sacolinha, que foi a palavra que o Eterno ministrou ao meu coração, que seria disponibilizado nessa noite sobre a nossa vida. Quando a gente olha para essa história o tempo todo, a gente vê o Senhor guardando, protegendo a vida do povo de Israel. Em cada detalhe você vê, era uma ação de Deus para guardar, proteger, cobrir, blindar o povo de Israel para que ele não fosse atingido pelos seus inimigos, por tudo aquilo que se levantava contra eles naquele momento. E a palavra do Senhor que vinha ao meu coração e que veio de forma especial para a minha vida, nessa celebração dessa noite, é que o Eterno estaria estabelecendo uma cobertura de proteção sobre a nossa vida, que nada poderia tocar na nossa vida, nenhum mal poderia tocar a nossa vida. E isso está muito tipificado no próprio nome da rainha, o nome original dela, Hadassah. Hadassah é uma murta, gente, utilizada como cobertura, muito utilizada na celebração de Sukkot, como a cobertura da tenda ali, o lugar de proteção, o lugar de ser guardado. A cobertura é muito simbolizada no talit que a gente tem, é a própria cobertura do Senhor sobre a nossa vida, dizendo que o Senhor nos guarda, Ele está nos protegendo. Eu posso entrar aonde for, sair de onde for, o Senhor estará comigo, me guardando,
me protegendo, cuidando da minha vida. Lá estava, gente. Ele estava guardando a vida de Mordecai quando Ramã estava intentando contra a vida dele. O Senhor já estava agindo e Ele vai fazer isso na minha vida e na sua vida. E essa cobertura, essa radaça, ela é estabelecida sobre a nossa vida nessa noite também. Purim, gente, é símbolo de grande alegria para o povo de Israel, porque foi nesse dia que ele contemplou toda essa realidade que a gente está falando aqui. Eles celebraram porque eles viram o quanto que o Eterno faz a nosso favor, mesmo sem nós percebermos. E esse é um grande mistério do livro e da história de Esther, que é sem perceber, é no dia a dia, é na coisa comum, é na entrega comum, é na sua dedicação comum, é no seu esforço diário, é no seu serviço a Deus diário, por mais simples que pareça. É naquele momento que o perfume está exalando, está atraindo a presença de Deus sobre a sua vida, meu amigo. E você está falando ainda assim: o que eu faço é tão pouco, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, o que eu faço é tão pequenino, é tão pequeno. Não é para Deus. Ele ama isso que você faz, por mais pequeno que pareça aos seus olhos. Ele ama o que você faz. Escuta o que eu estou falando, vem de Deus. Ele ama o que você faz. Você fala dentro de você: é pequeno demais, eu não consigo ir além, eu não consigo fazer mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu não consigo ir além. Deus ama isso que você faz. Quando a gente chega no capítulo 8 do livro de Esther, a gente vê mais uma coisa interessante. Porque antes, quando Ramã trama tudo aquilo, diz que o rei tira o anel dele, que é a representação da autoridade, e colocou no dedo de Ramã. Deu Ramã toda a autoridade: faz o que você quiser. Sinal verde para você, Ramã. Quando chega aqui no capítulo 8, diz que o rei retirou o anel de Selá, tomado de Ramã, e deu a Mordecai. Toda a legalidade que estava na mão do inimigo, toda a autoridade que estava na mão do inimigo de Mordecai, foi tirado dele. Todo o potencial que estava sobre Ramã para fazer o mal, para praticar o mal, foi tirado. Ele agora não tinha mais autoridade, não podia mais agir. E aí ele pega esse anel e coloca no dedo de Mordecai. Toda a legalidade, toda a autoridade que estava na mão do seu inimigo é tirado dele nessa noite. E você recebe autoridade agora para reagir e vencer. Dentro desse ambiente, para reagir e vencer. Você precisa entender isso. Tem uma autoridade estabelecida nessa noite sobre a sua vida. E aí o que eu queria orar com vocês hoje, além de tudo isso que a gente falou, é sobre essa cobertura e autoridade. Que você seja blindado. Nada conseguirá atingir a sua vida. Quando tentarem estabelecer um mal contra você, aquele mal vai se reverter contra o inimigo. Todo estabelecimento de tristeza, tudo que estabeleceram para trazer e produzir tristeza à sua vida, é alterado
e produzirá, na verdade, alegria. Toda fonte de humilhação na sua vida é transformada em honra na sua vida nessa noite. Sabe por quê? Porque você entrou no pátio. Você está no pátio? Você está diante do Rei, porque foi Ele que convocou a gente para estar aqui. Ele veio e chamou: vem, vem, porque eu quero operar as mesmas coisas na vida de vocês, e isso é celebrar os tempos designados do Eterno. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você.